Eu quero compartilhar com vocês Josué 24, já foi até explanado aqui pelo pastor Dermival, mas 14 e 15 de Josué 24, amém? O irmão Tiago vai cooperar conosco. As irmãs, o 14. Os irmãos, porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Podem sentar. Amados, a palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós que servir há uma diferença, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Há uma diferença de ser membro de uma igreja, de frequentar uma igreja, uma denominação, porque hoje se fala muito de denominação. Eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C, eu sou igreja tal. Então se apresenta mais, o rótulo denominacional. As pessoas falam mais da igreja a qual é membro, da igreja a qual frequenta, da religião a qual participa, e se fala cada vez menos do Salvador, do Remidor, do Libertador, do Transformador de vidas, que é Jesus Cristo. Então entenda que mais importante do que ser uma igreja é ser de Jesus Cristo. O mais importante do que estar na igreja é estar em Jesus Cristo. É servir ao Senhor. Tem pessoas que estão na igreja 10 anos, 15 anos, 20 anos. Só está na igreja. E até se vangloria por isso. Eu sou membro dessa igreja, Deus da fundação. Eu sou da igreja tal, Deus de 1940. Tá, mas Jesus não vem buscar um povo que é da igreja. Não. Segundo a Bíblia, quando Jesus vier, Ele vem buscar um povo que serve a Ele. Então entenda bem isso. Não basta estar na igreja. Tem que estar, mas estar com um propósito. Para com o Senhor da igreja. Não pode faltar na minha, na sua vida, propósito para com o Senhor da igreja. Vou dar um exemplo. Paulo disse aos servos, olha, orando dia e noite, para que vos seja revelado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com as vossas vidas. Então nós entendemos, primeiro passo é entender que Deus nos escolheu. João 15:16, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Estar na igreja é escolha de Deus, e muitas vezes não nossa. Porque a nossa vontade, a nossa carne, do nosso eu, não é estar na igreja, é estar em tudo quanto é lugar, menos na igreja. Mas se estamos na igreja, é porque Deus nos escolheu para estar na igreja. Primeiro passo. Tá, estou na igreja. Ouvi a palavra e criei, porque a fé é Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra, eu criei na palavra. E agora? Romanos 10 vai dizer, se amor 8 e 9. Com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Ouvi a palavra, criei, confessei a Jesus como o único Senhor Salvador da minha vida. Amém? Fiz a minha confissão de fé, passei pelo discipulado, aprendi a palavra de Deus, aprendi as doutrinas da igreja, e agora tomei a decisão. Qual é a decisão? De me batizar. Porque a Bíblia diz que aquele que crê
e for batizado, será salvo. Eu criei, aceitei. Eu criei e agora tomei a decisão de me batizar, de confessar publicamente a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Me batizei. Ao me batizar, antes de batizar eu sou membro? Não, eu sou congregado. Por que sou congregado? Porque eu congrego, eu frequento a igreja. Após o batismo, eu deixo de ser congregado e passo a ser membro da igreja. E agora, como membro da igreja, eu tenho deveres e obrigações para com a mesma no Senhor. Agora, como membro da igreja, qual é a minha oração? Para que me seja revelado. Já que eu faço parte do corpo de Cristo, há um propósito de Cristo para com a minha vida nesse corpo. Então eu vou orar, orando dia e noite, para que me seja revelado a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para com a minha vida no corpo de Cristo. E agora, o que Deus pede de nós? Primeira coisa que Deus pede de nós é renúncia. É que nós devemos renunciar às nossas paixões, que nós devemos renunciar o mundo com as suas concupiscências. Deus é exclusivista. Deus não quer metadinha, metade crente, metade mundano, metade espiritual, metade carnal, metade do céu, metade do inferno. Não. Metade luz, metade treva. Eu sou de Cristo, meio barro, meio tijolo. Não. Ou é ou não é. Observe que a Bíblia ela deixa bem claro. Não tem em cima do muro. Meio lá, meio cá. Não. Mas pastor, e quando o novo convertido? A Bíblia diz, quando eu era menino, novo convertido, eu agia como menino, falava como menino. Mas agora cresci. E qual é a primeira coisa que eu faço quando cresço? É deixar as coisas de menino. Eu não posso crescer e continuar sendo menino. Eu não posso dizer que eu sou cristão e continuar amando o mundo com as suas paixões e concupiscências. Eu não posso dizer que eu sou cristão e continuar na iniquidade. Tem que haver uma transformação. Porque evangelho é transformação de vidas. Evangelho é conversão, igreja. Não basta ser na igreja. Tem que nascer de novo. Tem que ser nova criatura em Cristo Jesus. Não vos... Eu vou... A Bíblia diz assim, Romano diz, não vos conformeis com este mundo. Eu vou dizer assim, lamentavelmente, não vos conformeis em apenas ser da igreja. Eu tenho visto e lidado com tanta gente que é de igreja, é até de ministério, mas o testemunho é mau, é péssimo. A vida deles não condiz com a palavra de Deus. Então como eu posso dizer, mas eu estou na igreja, isso me basta? Não, não basta. Não basta ser na igreja. Olha João 13, Evangelho de João capítulo 13. Jesus pega uma bacia, enche d'água, pega uma toalha, e vou dar uma lição para eles, porque Jesus usava as coisas naturais para falar de coisas espirituais. Não era o serviço do servo, mas era o serviço do servo do servo. Lavar os pés, eles andavam de sandália, o pé empoeirado, chegava, o dono da casa para dar honra, visita, ali lavava os seus pés, porque geralmente as casas eram forradas de tapete, o povo assentava-se ao chão. Aí agora, Jesus começa a lavar os pés do discípulo. Pedro fica incomodado e diz, ele é mestre, ele é senhor, ele não vai me lavar os pés. Aí Jesus diz para ele o seguinte, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Alguém está entendendo? Aleluia. Você pode ser crente, você pode ser da igreja, mas para ter parte com Cristo, tem que deixar ser lavado. Se não deixar ser lavado, não tem parte com Ele. Mas eu sou pastor, mas se eu não deixar ser lavado, não tenho parte com Ele. Eu tenho um título de pastor, exerço o cargo de pastor, mas não tenho parte com Ele. Mateus 7,
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falei livre, em teu nome eu falei, em teu nome eu fiz, só usaste o meu nome, mas não tiveste parte comigo. Então não basta ser crente, não basta ser da igreja, não basta. Tem que deixar ser lavado. Mas o que Deus pede a mim e a você nesta noite? Ou pede àqueles que se dizem ser de Deus? Primeira coisa, Josué 24:15. É que a gente faça uma escolha. Faça uma escolha. Observe que a escolha é pessoal e individual. A escolha é pessoal e individual. O Senhor nos dá, né, um cônjuge. Para o homem, Deus deu uma esposa. Para a mulher, Deus deu um marido. Para ser companheira, auxiliadora, ajudadora. Para quê? Para juntos estarem em Deus e ao seu serviço. Então é um casal. Amém? Amém. Aí Deus dá os filhos. Aí já deixou de ser um casal, já passa a ser uma família. Mas Deus do casal aos filhos, que se torna uma família, Deus quer todos ao seu serviço. Deus quer todos ao seu dispor. Deus quer todos o adorando e a Ele graça a Deus. Deus não quer um membro da família, Deus quer toda a família. Mas isso passa por um. Lembra? Começou por Adão. E fez Deus o homem, a sua imagem e semelhança, assim o fez o Senhor. E Deus olhou e disse: não é bom que o homem seja só. Aí fez a mulher. Mas para ter a mulher, Deus teve que fazer o homem. Para ter os filhos, Deus teve que fazer o casal. E assim por diante. Então o que Deus quer nos ensinar? Que a salvação da família passa por um que se coloca na brecha, que se coloca na vontade de Deus. Amém? Você pode se queixar, mas na minha casa só eu sou crente. Na minha casa só eu sirvo a Deus. Glória a Deus por isso. Tem que começar por alguém. Tem que ter um que teme a Deus e sirva a Ele. Porque vai ser através de você. Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas estavam presos. Perguntaram o carcereiro: varões, o que eu tenho que fazer para me salvar? Ó, ele pensou nele. E qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo? Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Porque Jesus estava dentro, o Senhor estava olhando para ele, mas também para a casa dele. Ei, Deus tem propósito para com a sua vida, mas tem propósito para com os da sua casa também. Glória a Deus. Creia nisso, igreja. Em nome de Jesus. Vamos ler Deuteronômio 10, 12 e 13. O que Deus pede de nós. Estou falando de Bíblia, não é achismo não, é Bíblia. Vamos lá. Acompanhe comigo. Agora, pois, ó Israel, e que o Senhor teu Deus pede de ti. O que é, igreja? Não que temas no Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Não é metadinha não, é de todo o coração. Deus só quer o meu coração. Mentira. Quando Jesus se entregou por nós, Ele se entregou por completo. Se despiu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós. Ele não mandou só o coração, Ele se deu por completo. Por amor à sua e à minha vida. E agora Ele pede que da mesma maneira a gente venha retribuir de todo o nosso ser. Corpo, alma, espírito, de todo o nosso entendimento. Ei, servir a Deus não é por lógica, servir a Deus não é por razão, servir a Deus não é por emoção, servir a Deus é por entendimento. Estou sentindo, estou me arrepiando todo. Não, isso não é servir a Deus, isso é se emocionar. E o que mais tem hoje é homens e mulheres, né, é profissional nisso, induzir o povo à emoção. Servir a Deus não é emoção.
Servir a Deus é entendimento. De todo o seu entendimento. Qual é o entendimento? Ele é Senhor do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, é obra de suas mãos. Ele é Criador de todas as coisas. Ele exalta, Ele abate, Ele dá vida, Ele tira a vida. Ele mata, Ele faz viver, Ele sara, Ele cura. Ele é Senhor do céu, da terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. Entendimento. E quem é Deus? O grande eu sou. Olha o versículo 3. A igreja, que grandes guardes. Então servir a Deus é com entendimento. Deus fala, Deus orienta, Deus ensina. Lucas 24, 45. E lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Deus quer que a gente esteja alicerçado na palavra, apontado na palavra, firmado na palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra escuta e bloqueia. Eu não entendo como pessoas que dizem que vai morar no céu e não tem prazer na palavra de Deus. Não medita nela nem de dia, nem de noite. Se não medita, qual é o problema? É não ter o cuidado de viver o que está escrito. Porque só tem temor a Deus e cuidado de viver o que está escrito é quem lê ela diariamente, é quem medita nela. Se eu não leio, se eu não medito, eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou praticar o que eu não sei? Como é que eu vou viver o que eu não tenho entendimento? Não tem lógica. Então isso não é servir a Deus. Servir a Deus é com entendimento. Quer ver? Vamos lá, Atos dos Apóstolos 27. Atos dos Apóstolos 27. Se alguém quiser acompanhar, Atos dos Apóstolos 27. Vai dizer assim a palavra de Deus no versículo 23. Ó. Amém? Vai colocar aí? Obrigado. A igreja pode ler ali? Porque esta mesma noite prestaram atenção? Vou repetir. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou. Ele não disse, eu sou da Assembleia de Deus. Não, Deus de quem eu sou. Eu sei de quem eu sou. Alguém pode não me ver como de Deus, achar que eu não sou de Deus. Alguém pode, eu conheço ele, conheço ela. Saí falava, fazia, acontecia assim. Esse era o meu passado, mas o meu presente agora é estar em Cristo Jesus. Sou nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele me comprou com o seu precioso sangue. Então eu sou de Jesus. Amém? Então, se aceite como Cristo te aceitou. Não queira ser o que os outros querem que seja. Não queira apresentar nada para os outros. Seja você. Seja autêntico. Seja você mesmo. Quem que ele está confiado? Em quem que... Não. Eu sei de quem eu sou. Estou em paz. Eu sei de quem eu sou. Em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Porque eu sei que Ele vela por mim. Ele cuida de mim. Ele peleja por mim. Ele dá ordem aos seus anjos a meu respeito. Mas tu está numa prova tremenda. Está passando por uma aflição? Sim. Estou passando pela prova. Estou passando pela aflição. Sim. Mas sei de quem eu sou. E sei que Ele está comigo. Porque em Atos dos Apóstolos 28, 20... Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria? Não. O que ele fala é o que ele faz. O que ele fala é o que ele faz. E se ele falou, eu creio. Alguém aqui crê como eu no Senhor? Aleluia! Não se limite por causa das aflições desse século. Não deixe se levar por causa da dificuldade, da necessidade, da dor, da enfermidade. Não! Tudo isso faz parte. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz que para tudo há um tempo determinado. E se há um tempo determinado, há de se cumprir. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar, tempo de lançar fora, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de bonança, tempo de escassez, tempo de falar, tempo de estar calado. Mas em todo o tempo, creia, Ele está contigo.
Você tem sentido a presença dele na sua vida? Em cada tempo, em cada situação? A porta fechou aqui, fique em paz. Eu sou o Deus da provisão. Eu cuido de ti. Deus é o meu filho e minha filha. Fique em paz, porque os seus eu guardo, eu livro. É nisso que você precisa acreditar, igreja. Não é nos ardis do maligno, não é na voz contrária do inimigo. Vou matar, vou roubar. Isso é o seu trabalho. Matar, roubar e destruir. Mas o do meu Deus é livrar, é guardar, é ajudar, é sustentar, é do mal repreender. Tem gente que dá mais crédito à voz do inimigo do que à voz de Deus. Deixa-se abater pelas situações do que entender que cada processo é uma oportunidade da gente crescer um pouco mais, da gente amadurecer, de gerar experiência na nossa vida e na vida da nossa família também. Olha lá o que diz a palavra. 24. Olha o versículo 24. Eu quero profetizar isso na sua vida nesta noite. O versículo 24, ele vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor aparece a Paulo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navega contigo. Olha o 25. Glória a Deus, aleluia. A igreja, portanto, não, tá fraco. Forte, vamos lá, profetiza isso. Portanto, tem comando, porque creio em Deus, e há de acontecer assim como a mim foi. por quê? Eu creio em quem? Creio em quem, igreja? Você crê em Deus? Ele está falando ali, ele está no navio. O navio está desgovernado. 270 e poucas almas no navio já tinham perdido a esperança. Já não se alimentavam mais, achavam que iam morrer. Mas no auge da adversidade, quando todos já tinham perdido a esperança, Paulo se levanta, porque ele sabia de quem ele era. Ele sabia a quem ele servia. E era fiel para fazer como falou. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel para fazer o que falou. Você pode relatar para Deus: Deus, a dificuldade é muito, o vento está soprando, a enfermidade está assolando, a escassez é grande. Deus é fiel para fazer o que falou. Deus não depende de circunstâncias, de tempo, de estação, porque Ele é Deus, é Senhor de todas as coisas. Se Deus falou: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, creia, porque é a salvação para a sua casa, a salvação para a sua família, a libertação para os seus, em Cristo Jesus. Mas tudo passa pela nossa fé no Senhor. Amados, em nome de Jesus Cristo, entenda, o que Deus espera de nós, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, é que andemos nos seus caminhos. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É o que mais temos visto nos dias atuais. É as pessoas começando bem e terminando mal. É as pessoas começando, crendo, confiando, e terminando descrentes, terminando incrédulo, influenciado pelo mundo, por esse sistema mundano, opressor e enganador. Muitos se desviaram e têm se desviado do caminho. Por quê? Porque deixaram de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para olhar para a direita, para se deter com a esquerda, para se sentar no caminho, se sentar à roda dos escarnecedores, se deter no caminho dos pecadores, e com isso está errando o alvo, e com isso estou fraco, estou desanimado, perderam as esperanças, já não tem mais prazer de caminhar, não tem mais prazer de estar na casa do Senhor. O salmista diz: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem alegria para tudo quanto é lugar.
né? Tem motivação para tudo quanto é lugar, menos para a casa do Senhor. Por quê? Porque não tem mais propósito para com o Senhor. Porque o que nos motiva, o que nos dá ânimo, o que nos faz estar, é o nosso propósito para com o Senhor. Então o que Deus espera de nós é que nós devemos andar nos seus caminhos. Salmo 128, 1. Vamos ler? Ó, Salmo 128, 1. O evangelista Tiago vai nos ajudar colocando ali. Você pode ler? E anda. Bem-aventurado. É feliz. Vamos repetir? Bem-aventurado. Pode colocar o microfone. Qual o resultado de se andar nos caminhos do Senhor com propósito? Qual o resultado? A Bíblia revela, está ali, ó. Eu vou repetir. Não é apenas dizer eu ando nos caminhos do Senhor, eu ando na igreja, eu estou na igreja todo dia. Não. É andar nos caminhos do Senhor com propósito. Olha o resultado. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Por que a gente vê tanto crente infeliz? Crente pensando até em suicídio, crente pensando até... O que está acontecendo? Se a Bíblia diz que a gente é feliz e vai bem. A felicidade contagia, a alegria contagia. Ao ponto das pessoas quererem o mesmo Deus que o nosso. Ah, eu vou para a igreja também. Por quê? Aquele povo é diferente, aquele povo é alegre, aquele povo está sempre animado. Eu conheço uma família que está na igreja hoje não, há mais de 15 anos, por causa de um casal. O casal passava para a igreja, essa família ficava sentada na porta conversando. E eles passavam alegre. Boa tarde, vizinho, bom dia, vizinho, boa noite, vizinho. O vizinho já reparou que esse povo é alegre, esse povo está sempre sorrindo. Será que esse povo não passa dificuldade não? Será que esse povo não tem necessidade não? Aí a mulher falou para o marido: se um dia me convidar para ir na igreja, eu vou lá. Aí teve uma festividade na igreja. Aí ela convidou ele, falou: vizinho, a gente é da igreja tal, Assembleia de Deus tal lugar, vai entrar em festa semana que vem, sexta, sábado, domingo, vai lá fazer uma visita, a gente vai ficar muito feliz se vocês forem. Se quiserem, a gente passa aqui e vocês vão junto. Aí a mulher olhou para o marido: vamos lá, vamos! E eles foram. Chegaram lá e disse que eles olhavam para o povo louvando a Deus. Eles olhavam para o povo adorando a Deus. Eles olhavam para o povo glorificando a Deus. E o coração deles se enchendo de alegria. E falou: esse povo é alegre, esse povo é feliz. Na hora do apelo, levantaram a mão e aceitaram Jesus. E estão lá até hoje, dando glória a Deus. Igreja, o Salmo 100, o Salmo de número 100, diz assim a palavra de Deus em Salmo de número 100. Eu quero ler para vocês. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-nos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez como ser e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hino. Louvai e bendizei o seu nome. Ei, o Senhor não quer que você venha forçado, obrigado. O Senhor quer que você venha voluntariamente, que você venha com prazer, com alegria, com gratidão, sabendo de quem é, sabendo a quem serve, sabendo que Ele tem te guardado, tem te livrado, tem te ajudado, tem te sustentado, tem te abençoado. Então venha, mas venha para render graças ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele fala isso porque ele não sabe a luta que eu estou passando, o vento que está soprando, e vai continuar. Porque o segredo da vitória está em ser grato a Deus. Aleluia. O segredo de ser abençoado é glorificar ao Senhor. Não agradeceu nem por onde, já quer receber de outro.
Deixa eu lhe ensinar algo. Isso é, se você não sabe. Eu tenho aflições? Tenho aflições. Tenho dificuldades? Tenho provações? Tenho adversidades? Tenho. Vocês não sabem a luta que eu passo. Mas quando eu adentro pelas portas, eu lanço tudo aos pés do Senhor, para que não seja impedimento para me glorificar o nome do meu Deus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, colocando diante dele toda a vossa necessidade, e tribute a Ele a honra, a glória que a Ele é devida. Imagine se aquele casal chega na igreja e está os caras tudo moribundo, com cara fúnebre. Ó vida, ó céu, ó derrota, ó fracasso. Meu Deus, que dor, que dificuldade, que necessidade. Senhor, misericórdia, meu Pai, olha. Não, irmão. Eles chegaram lá e viram o povo louvando. Chegaram lá e viram o povo adorando. Chegaram lá e viram o povo glorificando. Eu estou falando que é testemunho deles, eles contaram isso. Olhava para o lado e a irmã, glória a Deus, aleluia. Olhava para o outro, a irmã, Jesus é bom. O outro dizia, o Senhor é maravilhoso. Vamos ouvir as irmãs louvando, vamos adorar a Deus, irmãs. Aqui é um lugar para a gente tem que vir para cá. A gente precisa disso. Aleluia. Está lá eles lá adorando a Deus. Quando chegou a palavra, irmãos, eles já estavam decididos. Vamos aceitar Jesus hoje. Já estavam esperando o pregador fazer o apelo, porque estavam ansiosos pela hora do apelo. E hoje é um povo alegre, porque o Evangelho, Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz mudou, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, Ele traz paz, Ele traz alegria. Vou para o Pai, não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador para que esteja convosco, e Ele vos convencerá do juízo, da justiça. Ele trará alegria ao vosso coração, refrigera a vossa alma. O Espírito nos fortalece, o Espírito nos anima. Você não está só, o Espírito de Deus habita em você. Aleluia! Creia nisso, em nome de Jesus. Amado. Então, se é para vir, venha com propósito. Para onde você vai? Para a casa de Deus, prestar a Deus o meu culto. Vou adorar a Deus. Vou render graça ao meu Salvador. Vou lá buscar a face do Senhor, porque Ele diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, assim diz o Senhor. Salmo 91, versículo 15 e 16. Aleluia. Olha, o que Deus espera de nós, que nós venhamos ensinar os nossos filhos o temor ao Senhor. Não é dever do pastor, não é dever da igreja, não é dever da professora na escola, é dever dos pais ensinar os filhos o temor ao Senhor. Glória. Mas como ensinar os filhos se não tiver temor ao Senhor? Como passar para os filhos confiança e esperança no Senhor, se nós não tivermos essa esperança, essa confiança no Senhor? Porque os filhos absorvem, não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Porque a pedagogia ensina que as crianças aprendem mais com a visualização do que com a audição. Então não é o que a gente fala com ele. Menino, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não vai dar certo. Ele não vai fazer o que você manda. Ele vai fazer o que você faz. É automático. Então não basta falar para não ir, para não fazer. Um dia a mãe chegou para mim puxando uma criança pela mão. Pastor, olha por esse menino que eu não aguento mais. Está rebelde, está desobediente. Fala com ele, sai batendo o pé, sai reclamando. E o menino está lá. E eu estou olhando para ela. E Deus está dizendo assim para ela falar comigo. Isso nada mais é as coisas naturais das sombras espirituais. Ela está rebelde, ela está desobediente, ingrata. Não faz o que eu mando, não age como eu determino, está refletindo no menino. Como é que ela vai bater no menino, cobrar do menino uma coisa que assim ela tem feito?
Aí eu falei, mãe, você quer ver seu filho mudar? Começa mudando você. Porque as coisas naturais são mudanças espirituais. As atitudes, o comportamento dele é reflexo das suas atitudes para com Deus. Aí ela, pastor, eu sei que preciso mudar. Se sabe por que não muda. Não adianta saber e não querer mudar. Não adianta saber e não querer... Não. Que maravilha de minha irmã, eu vou falar aqui, mas Deus sabe que eu preciso mudar. Eu vou trazer uma palavrinha aqui, mas Deus sabe que não. Então me traga. Vai mudar primeiro. Vai se converter primeiro. Amém. Porque eu não subo aqui para falar do que eu não procuro viver, do que eu não estou vivendo. É hipocrisia. Que Deus me guarde disso. Se é para falar, que seja o que eu estou praticando, o que eu estou vivendo. Se é para falar, seja o que Deus tem me orientado a fazer, assim esteja fazendo. Ah, irmão, não repara não, estou falando aqui, mas não estou fazendo nada disso ainda. Mas uma hora eu chego lá. Está errado. Chega lá primeiro e depois seja exemplo para os outros. Chega lá primeiro, depois seja exemplo para os filhos. Aí filha, filho, esposa... Como é que vocês, netos, como é que você é exemplo para eles, se eles aqui ouvem eu falar uma coisa e chega lá e viver outra? Não! O que somos aqui, muito mais devemos ser lá. Porque o mesmo Deus que está aqui é o Deus que está lá. Porque aqui nada mais é do que a extensão de lá. A igreja nunca começa aqui, a igreja começa lá. Se estamos aqui, porque somos cristãos. Se estamos aqui, é porque somos o templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Entenda isso em nome de Jesus. Coloca aí, meu querido. Salmo 34, 11. Salmos 34, 11. Aleluia. Salmos 34, 11. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode ler? Ouve, e eu te ensinarei o temor do Senhor. Aí você para, ponto. Ele não vai ensinar o temor do Senhor apenas por conhecimento. Ele vai ensinar o temor do Senhor por prática. Quer ver? Pode botar o 12, ó. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? 13. A igreja guarda. 14. Aparta-te do mal E faz o bem, procura a paz e segue. 15. A igreja. Os olhos do Senhor estão sobre os outros, e os seus ouvidos atentos ao seu caminho. É só os olhos do Senhor? Não, é os olhos da família, do parente, dos amigos, dos vizinhos. Você pode não vê-lo, mas eles estão vendo a gente. Estão vendo a nossa caminhada, estão vendo o nosso proceder. E ninguém é melhor do que eles para dar testemunho de nós. Ninguém é melhor do que os nossos filhos para dar testemunho de nós. Uma vez, a professora estava dando aula na escola bíblica dominical. Isso veio no jornal, acho que foi no jornal Mensageiro da Paz, ou foi numa revista. Aí o comentário dizia que a professora ficou, ela dava aula para as crianças de 5, 6, 7 anos. De 5 a 7. E ela falando, ó, a trombeta vai tocar, Jesus vai vir buscar a sua igreja, e a gente vai subir, vai para o céu, vai morar e tal, e o menino tá. Aí ela, que foi? Tia! E ela falando do céu, e a gente vai para o céu, e o céu vai ser lindo, e a gente vai estar com Jesus, e a gente vai ver Deus lá no céu, e quem quer morar no céu? Todo mundo, eu! E ele tá. Fala, o que você quer falar, tia? Eu sei aonde é o inferno. Aí a tia, como assim? Eu estou falando de céu, você quer falar? Não, mas eu sei onde é, tia. Ela onde que nem eu sei? Lá na minha casa. Mas como assim? Minha mãe fala todo dia que inferno, essa casa é o inferno, é o inferno. O inferno na minha casa, o diabo é meu pai, tia. É a minha mãe que fala. E para tirar isso da cabeça de uma criança? Ensinando sobre o céu, falando sobre o céu, e o menino. O céu é para lá, mas o inferno é na minha casa. É na rua tal, número tal. O que os nossos filhos estão ouvindo e vendo da nossa parte? O que estamos ensinando para eles?
Será que estamos ensinando para eles o caminho do céu, mas andando no caminho do céu? Vamos ler isso? Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Não é dizer vai por aqui, não, é vamos por aqui. Ó, a igreja pode ler? Educa! E até quando envelhecer, não se desviará dele. Mais uma vez para memorizar. Educa! Ponto e vírgula. Prestar atenção, educa a criança é no caminho. Não é ensina ela o caminho. Não é mostra ela o caminho. Não. É seja exemplo para ela. A melhor forma de educá-la é viver. A melhor maneira de educá-la é praticando. Eles vão aprender, né? Vendo a nossa ação, o nosso comportamento. Eu ia para a igreja, aí eu via lá o pastor pregando, uma autoridade, admirava ele e tal. Chegava em casa, entrava no banheiro, pegava um frasco de desodorante e ficava no espelho. Menino, você está fazendo aí? Estou pregando. Ficava imitando, porque eu achava bonito. Eu falei, eu quero pregar assim também. Mas por que eu tinha aquele desejo? Aí, quando ia para a igreja, o pastor não estava, eu sentava na cadeira dele. O que você está fazendo aí? Eu vou ser pastor também. Não sabia eu o que eu estava falando. Olha eu aqui, pastor, para a glória de Deus. Mas eu louvo a Deus pela minha mãe, eu louvo a Deus pelos meus pastores, pelos aqueles que deixaram ser usados por Deus, para me dar um exemplo do que é ser um cristão, para me dar exemplo do que é servir a Deus. Eu vi muito mal, péssimo exemplo, mas me espelhei e fiquei com os bons exemplos para a minha vida. Então, irmão, não fica olhando para a direita nem para a esquerda. Os péssimos, maus exemplos, joga fora, descarta. Mas os bons exemplos, aplica na sua vida, disso fala, disso compartilha. E isso viva também, em nome de Jesus. Paulo diz, sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que eu vou imitar Paulo? Porque ele imita Cristo. Por que não vou imitar fulano, Bertano? Não. Vou imitar quem imita a Cristo. Em nome de Jesus. Ficamos de pé. Grato a Deus pela oportunidade de estar na sua casa.